Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. É um prazer ter você aqui pela primeira vez ou voltando de qualquer forma. É um prazer ter você no nosso canal. Esse cenário aqui que você está vendo não é o cenário que você está acostumado, não é nem meu escritório, não é nem nenhum dos estádios em que o Palmeiras jogou, e nesse sábado o Palmeiras jogou no Allianz Parque, mas eu não estive por lá. Eu estou no interior de São Paulo, uma pequena cidade chamada Pereira Barreto, que eu vou até conferir, mas acho que a população aqui é de 40 milhões de habitantes, não passa disso. É uma cidadezinha que fica na região de São José do Rio Preto, perto de Mirassol, inclusive. E é por aqui que eu acompanhei o Palmeiras atropelar o Juventude, né? Acabar com o Juventude 4-1. 4-1 foi pouco, aliás, foi muito pelo 1, porque era para ter sido 0, dado que o Palmeiras jogou muito mais bola que o Juventude, evidentemente, e tomou um gol numa jogada besta, quando estava 4-0, as substituições já começaram a ser feitas. Vou lembrar que o Palmeiras não teve aí 5 titulares e mais os reservas imediatos, né? E o Palmeiras se virou muito bem com invenções do par da Abel, que é como os detratores do Abel, e alguns de vocês estão aqui. Aqui no nosso canal a gente convive sem treta, sem nada, e vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like, que pra gente é muito importante, deixar o seu hype também. O hype ajuda muito a gente a ganhar relevância no YouTube. E, bom, fui até confirmar a população de Pereira Barreto aqui, porque eu mesmo fiquei curioso. Mas o fato é que eu acompanhei de longe, então não senti a vibração, mas eu conversei com meus colegas que estavam lá, tanto com a Rafaela Cardoso do Lance, a Vitória Romanelli da Gazeta, o Eduardo Rodrigues da Globo estava lá também. Não falei com ele, mas sei que ele estava lá. E eu sei que a atmosfera estava muito legal, mais de 40 mil pessoas, para ver um Palmeiras sem muitas peças titulares, sem muitas reservas imediatas, e mesmo assim jogando um futebol muito bom, muito envolvente, e com algumas grandes notícias, né? Eu até o Pereira Barreto tem 24 mil habitantes, é uma cidadezinha desse tamanho. E o Palmeiras, ele teve, com esses 40 mil pessoas, viram o Palmeiras jogar, ou seja, tinha o dobro de pessoas no Allianz Parque, praticamente, do que tem aqui na cidade que eu tô. Então esse estádio com 2 vezes a população de Pereira Barreto viu um Palmeiras jogar com muitas soluções táticas diante das falhas que teve, né? O Abel colocou o Palmeiras no campo com uma escalação um pouco diferente da que a gente imaginava. Ele entrou com o Fux como volante, não com o Alan, né? Então ele entrou com uma linha com o Everton, Giai, Nado Kelvin, que está machucado ainda, Mikael, Murilo e Piquerez, Bruno Fux de 5, Andrés de 8, aí os 2 meias eram o Rafael Veiga e o Felipe Anderson, que jogaram muito bem, né? E tinha o Bruno Rodrigues no ataque também. Eu tô esquecendo de alguém na escalação, vamos lá. E o Maurício no ataque, né? Fazendo ali uma dupla com o Bruno Rodrigues. E o que a gente viu de legal? Aos 27 do primeiro tempo, o Palmeiras abre o placar com uma jogada do Veiga. E é sempre legal ver o Veiga voltando. Esse canal aqui apoia Rafael Veiga, como vocês sabem. E depois, aos 44 do primeiro tempo, o lance emocionante foi o gol do Bruno Rodrigues. Um jogador aí que não fazia gol há 2 anos, que não era titular desde 24 de janeiro de 2024, quando ele se lesionou pela 2ª vez consecutiva e acabou ficando aí quase 2 anos sem jogar, né? Em 2 anos ele jogou 2 partidas, até que ele se lesionou. E realmente foi emocionante. Eu estava assistindo pela TV, mas não tive como não chorar, e conversei com meus colegas lá, e estava realmente todo mundo muito emocionado de ver a cena, porque o Allianz Parque abraçou esse time e, por consequência, abraçou o Bruno Rodrigues, né? Ele foi aplaudido de pé pelo estádio inteiro, todos os colegas foram abraçá-lo, e ele realmente o futebol tem essas coisas, né? São coisas muito bonitas, né? Ele é um jogador de futebol profissional, ele está no topo da pirâmide financeira, não sei o que lá, mas ele ainda é um homem, uma pessoa, né? Que tem as suas frustrações, que tem seus problemas, e tê-lo visto fazer o gol foi sensacional, e tê-lo visto jogar futebol, ele jogou muito bem. Ele se torna uma opção viável para o Palmeiras. Isso é muito legal de ver, né? Um jogador que estava peso morto, na entrevista coletiva o Abel até fala, um jogador que poderia ter emprestado, poderia ter vendido, talvez ele nem jogue mais, 2 lesões seguidas, 2 anos sem jogar, mas eles persistiram. E o Bruno foi resiliente para seguir, para ficar também insistindo, sem abaixar a cabeça, claro que sofrendo, teve filha no meio do caminho, mas insistiu, e foi recompensado, e passa a ser uma opção viável para o Palmeiras, o cara que o Palmeiras pode usar.
na ausência do Flaco Lopes e do Vitor Roque, né, essa dupla pouco ortodoxa aí do Maurício com o Bruno Rodrigues também apareceu muito bem, né, o Maurício deu uma assistência pro Felipe Anderson fazer um gol, né, no segundo tempo, o Felipe Anderson fecha a goleada, né, pegar a minutagem certinha aqui, o Felipe Anderson fecha a goleada aos 56, né, que é aos 11 do segundo tempo, e o Fouque já tinha feito aos 4, né, então o Palmeiras foi muito envolvente, né? Eu falava durante a semana que esse jogo valia tanto quanto o jogo contra o São Paulo, em termos de pontuação, mas se calhar, como a Bel gosta de dizer, valia até mais. Por quê? Porque essa vitória possibilita ao Palmeiras, é claro que se não fosse a vitória anterior, isso não aconteceria hoje, mas essa vitória possibilita ao Palmeiras, em vencendo o Bragantino em casa também, chegar ao Flamengo com 3 pontos de fato de abertura de vantagem e 2 vitórias. Por que eu estou ressaltando a vitória? Porque vamos supor que o Palmeiras ganhe o Palmeiras perca o próximo jogo e o Flamengo ganhe. O Flamengo empata em pontos. Ainda assim, o Flamengo teria que ganhar do Palmeiras ali e aí ultrapassar em pontos, né? Só assim poderia acontecer. Então o Palmeiras tem 2 rodadas aí que ele vai entrar segurando a liderança. E vai para o Maracanã, em ganhando do Bragantino, independentemente do resultado do Flamengo, e aí é uma situação que é complicada, né? O Palmeiras vai para lá podendo empatar o jogo. Só que, minha opinião, o Palmeiras não deveria ir para empatar. O Palmeiras deveria ir para jogar futebol. E o resultado vai ser uma consequência de um bom jogo, que ele não precisa ser necessariamente defensivo, porque essa equipe não tem a mesma vocação defensiva de outros Palmeiras. Mas a gente vai ainda, antes de chegar no Flamengo, a gente tem ainda nada menos do que o Bragantino na quarta-feira e a LDU. Então, vamos falar do Flamengo daqui a pouquinho. Não, tem o Bragantino e depois, tá certo, já é o Flamengo na sequência. Então, eu acho que a gente pode, antes de falar do Flamengo, ainda discutir um pouquinho o Red Bull Bragantino, porque pode ser que não conte com o Gomes, não conte com outros jogadores, então ainda tem esse assunto. Mas vai ser difícil não pensar no Flamengo, mesmo com a semifinal da Libertadores acontecendo, porque a chance do Palmeiras abrir 6 pontos do Flamengo agora nesse confronto direto vai fazer realmente o título ficar muito mais palpável, né? Porque e aí o Palmeiras ainda tem na sequência o Cruzeiro, que é outro postulante ao título, hoje mais um pouco afastado da briga pela ponta ali, mas também um postulante ao título. E o Palmeiras pode eliminar os 2 em sequência, né? Então realmente é um momento muito mágico do Palmeiras. O Palmeiras chega no seu auge, no momento mais importante da temporada. Você vê que é um time que está psicologicamente bem construído, né? Na entrevista coletiva do Abel, ele voltou a falar um pouquinho das questões com a Mancha Verde, mas ele citou a Mancha Verde nominalmente pela primeira vez, né? A frase do Abel, que eu até coloquei no meu título na minha matéria que eu fiz para a Trivela, é que ele fala, porque a Mancha Verde, quando está com a gente, nós somos foda mesmo. Ele alfinetou a Mancha, dizendo que, quando a gente está bem, não precisa tanto da Mancha, mas quando a gente está mal, então se o palmeirense quer ser diferente, se a Mancha Verde quer ser diferente, que nos apoie quando estivermos mal, né? Mas ele não falou isso, ele falou isso com mágoa, mas não falou isso bravo e apontando o dedo. Não, ele realmente está entendendo, ele sinalizou com uma bandeira branca ali, ele está entendendo que a hora é de união, como diz o manifesto brilhante do JG Falcade da nossa palestra, que é a hora de união, é esquecer as diferenças, eu não gosto da Leila, eu não gosto do Barros, acho que tanto faz, não é momento. Inclusive eu gostaria até de mencionar, né, que quando o Palmeiras soltou essa nota oficial aí depois do jogo contra o São Paulo, o Savério Orlandi, adversário da Leila Pereira na última eleição, inclusive ficou chateado com ela porque ele foi cumprimentá-la após o pleito e ela não quis receber o cumprimento dele, ela deixou ele sem... ele tentava se aproximar, ela se distanciava, mas ele parabenizou a Leila pela manifestação depois da partida, né, contra o São Paulo, pelo exagero que estava acontecendo na mídia, enfim. E o Savério deu parabéns para ela, porque o espírito é esse, e o que o Abel plantou na entrevista coletiva é justamente isso. É hora do palmeirense se unir, é hora do palmeirense ir para cima. Ele conclamou o palmeirense para estar no Allianz Parque no próximo jogo contra o Bragantino. Hoje mais de 40 mil pessoas estiveram no Allianz Parque, um público sensacional, um público maravilhoso, para um jogo que era muito importante, que a torcida entendeu que era importante, compareceu, apoiou do começo ao fim. E agora, palmeirense, faltando aí 2 meses para acabar a temporada, pé no chão e apoio. Agora esquece se não gosta do Luigi, o Veiga tá mal, o Mikael não serve, o Abel é par da Abel, esquece, cara, esquece, porque o Palmeiras vê lá 13ª ali, esperando ali, e vê a 4ª também esperando, né? Esse é um ano que o Palmeiras
Eu nunca deixei de acreditar porque eu sempre vi que esse time estava em evolução, diferentemente de outros anos. Você pega o time de 2024, mesmo 2023, o time que foi campeão, ele não estava evoluindo, ele arrumava lampejos de futebol. Esse time está evoluindo com uma consistência. O que o senhor Andrés Pereira está jogando, em tão pouco tempo de clube, ele colocou já o time embaixo do braço e é o comandante maior desse time, é o cara que faz o time jogar, que faz o time girar. O Palmeiras vive um momento mágico, como eu não via há muito tempo, desde 2022, quando o Palmeiras ganha aquele Campeonato Brasileiro. E vai lembrar, Palmeiras, campeão de pontos corridos em 16, em 18, em 22 e 23. E é em 25 que o Palmeiras faz sua melhor campanha nos pontos corridos. É realmente uma campanha absurda, não está sendo valorizada suficientemente. É uma campanha absurda na Libertadores, que não está sendo valorizada suficientemente. E o palmeirense, tem uma explicação. De fato, o Palmeiras não vinha jogando bem. Não vinha fazendo um bom futebol. Os resultados até vinham, mas o Palmeiras não jogava um bom futebol, né? E agora, desde a volta do Mundial, o Palmeiras não só está conseguindo os resultados, conseguiu a 8ª vitória seguida no Allianz Parque, tem a melhor campanha como visitante, está se aproximando de ter a melhor campanha como mandante, tem a melhor campanha da Libertadores, onde está invicto na semifinal, chegou invicto à semifinal, né? Então, realmente o Palmeiras está num momento iluminado. E cabe agora a torcida acompanhar essa iluminação no Palmeiras, cabe agora a torcida entender o momento, e a torcida entendeu o momento, né? A própria Mancha Verde está entendendo o momento, tá meio que propondo voltou a cantar o nome de jogadores, voltou a gritar, enfim, o Palmeiras voltou. E é por isso que tem muita gente no ecossistema do futebol exagerando nas críticas, propagando fake news, tentando, de alguma maneira, a impressão que dá é que quando a gente fala mídia, a gente não está falando mais de jornalista, a gente está falando também de redes sociais, e redes sociais não tem checagem, né? Outro dia surgiu um dossiê do Flamengo aí, o Palmeiras ganhou 15 pontos do campeonato. Quê? Como ganhou 15 pontos? E você fez a lista dos erros contra o Palmeiras? Então, assim, o Abel falou isso na coletiva e eu repito, palmeirense, não se iluda com o que é dito em redes sociais, não se iluda com jornalistas que você sabe que são caras que são clubistas, vocês são tendenciosos, vocês sabem de que eu tô falando, e se isso aqui chegar, você sabe que é de você que eu tô falando, e de você também, e do seu amigo também. Vocês são clubistas. E eu não acho que é assim que se trabalha de verdade. Acho que tem que se avaliar o que tem que se avaliar. Quando o Palmeiras tá bem, o Palmeiras tá bem. Quando o Palmeiras tá mal, o Palmeiras tá mal. Quando o juiz erra, o juiz erra. Quando o juiz acerta, o juiz acerta. E o palmeirense tem que tirar foco de tudo isso aqui, ó, e é Palmeiras pra frente. Beleza? Palmeiras líder do campeonato isolado, 3 pontos à frente do Flamengo e 2 vitórias à frente. Não é exagero dizer, não é zica dizer que o Palmeiras tem a 13ª conquista de brasileiro, já consegue ver. Como dizia o Galvão Bueno, tá só no visual agora, não precisa mais de medir distância com cronômetro, com sensor, ele falava isso na Fórmula 1, né? A distância agora é só no visual. Então o Palmeiras já enxerga ali, ó, já enxerga a possibilidade de mais uma conquista nacional. E por que não de mais uma conquista sul-americana? Seria realmente um final de temporada muito surpreendente. Começou com derrota para o Corinthians, um paulista ruim, com um time ainda em laboratório, mas uma derrota para o Corinthians na final, uma eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Mundial com eliminação com falha do goleiro Everton, e de repente o Palmeiras está nesse momento mágico. Venha junto com o Palmeiras, venha junto com o canal, vou pedir para você se inscrever. Queremos bater 15 mil inscritos até o final do ano. Vamos conseguir, já estamos chegando aí em 12.700 inscritos. Muito legal vocês estarem aqui com a gente, muito obrigado. Logo logo vem a nossa live e a gente se vê no próximo vídeo, aqui de Pereira Barreto ainda. Vou tentar fazer um vídeo num local diferente amanhã, vamos ver se dá certo. Um abraço para vocês e até lá.